Queridos, nós estamos tratando sobre o tema consagração plena, desde o ano passado. Estamos chegando ao final dessa série, consagração plena, e eu espero que ao longo deste tempo nós tenhamos sido instruídos pelo Senhor e estejamos mais consagrados ao Senhor depois de tantos estudos que tivemos. Nós tivemos 11 estudos, hoje é o 12º estudo desta série, 12º e último da série Consagração Plena. Hoje nós vamos tratar do tema amor ou paixão? Amor ou paixão? Quando se fala em amor nos nossos dias, principalmente quando na esfera do relacionamento conjugal, muito do que se pensa a respeito do amor tem mais a ver com paixão do que com amor. Já ouviram aquela frase que seja eterno enquanto dure? Casais que se casam dizendo assim, se não der certo. Gente que diz assim, o amor acabou, passou, eu vou me separar porque o amor acabou. Ou mesmo fora do relacionamento conjugal, nos relacionamentos interpessoais, os mais diversos. Fala assim, não, fulano de tal não dá para amar essa pessoa não, é uma pessoa muito difícil. Esse não tem como a gente amar não. Para muitos, a ideia de amor está mais relacionada a sentimento do que a, de fato, um compromisso. E hoje nós vamos aprender que o amor não é um sentimento. Se fosse um sentimento, como Deus nos mandaria amar, inclusive os inimigos? Alguém aqui vai sentir isso? Amar inimigo? Então tem mais a ver com compromisso do que com sentimento. Hoje, o alvo da nossa lição, do nosso estudo hoje, é entender que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, sobre todas as coisas. Também devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, decidir amar ao próximo de forma sincera, de forma real, e amar ao próximo como consequência do nosso amor a Deus. Se estamos falando de consagração plena, como iremos nos consagrar plenamente ao Senhor se não o amarmos sobre tudo e se não desenvolvermos esse amor na prática também em favor do nosso semelhante? Então hoje nós falaremos sobre amor ou paixão. O maior e principal mandamento das Escrituras é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, com toda a nossa força. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6. Este texto ficou conhecido como Shema. Você já deve ter ouvido falar sobre o Shema. Deuteronômio 6, a partir do verso de número 4. Porque Shema, do hebraico, a palavra ouve, escute, ouve Israel, escute Israel. A palavra escute, ouve, ouça, do hebraico é Shema, então ficou conhecido como Shema. Deuteronômio 6, a partir do verso 4, vejam que o Senhor nos diz através de Moisés, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Irmãos, nós percebemos a seriedade desse mandamento quando o Senhor, através de Moisés, depois de dar este mandamento, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, primeiro dizendo da exclusividade do Senhor, Ele é o único Senhor, e que devemos amar ao Senhor sobre tudo. Ele diz, essas palavras estarão onde? No seu, gravadas, onde nós devemos gravar? No coração. Estarão gravadas no seu coração. O salmista depois vai dizer lá no Salmo 119:11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardar no coração significa guardar no local mais importante. É mais importante do que guardar num cofre. Guardar no coração. Quando nós guardamos no coração, a ideia é nós levarmos tanto em consideração que nós memorizamos essa palavra.
A ideia é não se esqueça, ao longo de toda a sua vida, lembre-se disso. O que é, meus irmãos, que nós não podemos nos esquecer? Devemos nos lembrar ao longo de toda a vida, devemos nos lembrar todos os dias, devemos nos lembrar várias vezes no dia. Só existe um Deus, o único Senhor, é o nosso Deus, e nós devemos amá-lo sobre tudo. Sabe por que nós devemos memorizar este mandamento e lembrar dele a todo tempo? Porque, como dizia o grande teólogo da Reforma, João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração nos engana. Você está passando assim, você vê uma bela casa e fala assim, se eu tivesse essa casa. Se eu tivesse essa casa, eu seria feliz. Ou se ao menos eu tivesse a casa própria, não tivesse que ficar pagando aluguel, ou morando na casa da igreja, como é o meu caso. Assim, se eu tivesse a casa própria, eu seria verdadeiramente feliz. É mentira do coração. Nós não dependemos de possuir, com quanto seja uma bênção você poder ter a sua casa própria, espero um dia ter também, mas não é isso que vai me fazer feliz, não é isso que torna alguém verdadeiramente feliz. Ou a pessoa pensa, alguém solteiro, diz assim, o dia que eu me casar, eu serei verdadeiramente feliz. Ou então, um dia que eu tiver um filho, eu serei verdadeiramente feliz. Ou 2 filhos. Ou o dia que eu tiver aquele emprego. Se eu tivesse aquele emprego, aquele cargo, com aquele salário, eu seria verdadeiramente feliz. Tudo isso são mentiras do nosso coração. Uma fábrica de ídolos. Então, nós devemos nos lembrar a todo instante, para que não amemos coisas acima de tudo, para que não coloquemos o nosso coração, a nossa satisfação, a nossa esperança em coisas, em pessoas, nós devemos nos lembrar a todo instante que só existe um Deus, qualquer outra coisa é um ídolo, e nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, como Jesus diz também lá em Mateus 22, ou seja, devemos amar a Deus sobre tudo. Bem, já no início, já fica uma pergunta para nós, uma pergunta para você que está aqui, para você que nos acompanha à distância, o que ou quem você ama acima de tudo? Será que é o Senhor? Para nós respondermos isso, nós precisamos descobrir para quem nós vivemos, em quem nós pensamos acima de tudo, por que fazemos o que fazemos, é para Deus, é pensando em Deus, é pensando na glória de Deus, ou no melhor para nós, ou simplesmente no nosso conforto, no nosso prazer? Quem está no trono do nosso coração? Quem é o nosso Deus? Jesus diz lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Até a Maia sabe, está participando. E como é bom ter as crianças participando, As minhas não vieram hoje porque começaram as aulas, mas é muito bom ter as crianças participando conosco. Bom ter a todos participando conosco. Então, nós precisamos amar a Deus sobre tudo. Nós precisamos depositar a nossa confiança, segurança e prazer no Senhor. Então, olha só, o maior e principal mandamento é amar ao Senhor sobre tudo. E o segundo e grande mandamento? Amar ao nosso próximo como nós já amamos a nós mesmos. Daqui a pouco nós vamos olhar para Mateus 22, 37 a 41, e nós veremos isso, Jesus ensinando sobre o maior mandamento. Ame a Deus sobre tudo. E o segundo, semelhante a este, é ame ao seu próximo como a você mesmo. E eu já vi gente dizendo o seguinte, olha, você precisa se amar mais, sabia? Aliás, essa é uma mensagem muito comum dos nossos dias. A psicologia, eu acho que desde a década de 60, talvez há mais tempo, não sei, tem falado que o grande problema do ser humano é a sua baixa autoestima, sua estima muito baixa, que o ser humano precisa se valorizar mais, se amar mais, acreditar mais em si mesmo. Essa é uma mensagem muito comum na teologia até do coaching, mas não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia não ensina que nós devemos nos amar mais, para que possamos amar ao nosso próximo. Porque eu já ouvi até pastor dizendo isso. Você precisa se amar mais para que você consiga amar o seu próximo. O que Jesus diz lá em Mateus 22, respondendo a um escriba, é que você precisa se amar assim como você naturalmente já se ama. Quando você vai no self-service, você olha, às vezes tem aquele pedaço de carne que você gosta tanto, você fala assim, não vou pegar não, porque pode ser que a pessoa, vai ver alguém aqui que goste também disso, eu vou deixar para ela. Ou você está procurando uma boa vaga, época de Natal,
né? Se você não tem o shopping no seu quintal, né? Como alguns irmãos aqui têm, eu não vou falar quem, estou provocando o Salvador aqui, brincando. Se você não tem o privilégio de poder ir a pé para o shopping, você está andando no shopping com o seu carro e não tem nenhuma vaga. E você roda, até que você vê uma vaguinha ali. Você diz assim, não, vou deixar essa vaga, quem sabe tem alguém que esteja precisando mais do que eu. Geralmente você vai lá e acelera para pegar logo aquela vaga. Nós já nos amamos muito naturalmente. Até dentro de casa, não é assim? Ou será, Valentina, que você deixa o melhor do chocolate para o seu irmão? O maior pedaço para o seu irmão? Deixa? Eu, quando era criança, não deixava para o meu irmão, não. E se ele bobeasse, eu acho até que eu pegava dele, né? E às vezes em casa eu escondo alguma coisinha das crianças também, né? Senão elas... Então, nós naturalmente nos amamos muito. Às vezes é o marido que está vendo ali a esposa precisando de ajuda, mas o sofá ali com controle remoto está tão mais... É o filho, que a filha, adolescente, que está vendo a mãe correndo e fazendo um monte de coisas, e lavando louça, limpando a casa, e a filha está lá no celular. O que demonstra? O que essas atitudes demonstram? Que nós nos amamos muito, mais do que o outro. Então, o que Jesus diz é que assim como naturalmente já nos amamos muito, e não deveríamos nos amar acima de tudo, deveríamos amar a Deus sobre tudo, e amar ao nosso semelhante como nós já nos amamos. E buscar o interesse dos outros, os interesses dos outros, assim como nós buscamos o nosso. Então esse é o segundo grande mandamento. Amar ao próximo como nós já nos amamos. E olha, como eu disse, você não precisa se amar mais. Você com certeza já se ama muito. Nós já nos amamos muito. Quando nós falamos sobre amar ao Senhor de todo o coração, sobretudo, pode até parecer uma tarefa fácil de ser cumprida, né? Porque afinal de contas Deus é bom. Deus é amor, Deus é perfeito, Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, Ele é o nosso Deus. Fala assim, amar a Deus é fácil. Mas e amar aquela pessoa lá do meu trabalho tão difícil? E amar aquela pessoa lá da minha escola, da igreja, aquele vizinho difícil, aquele familiar complicado? Então, a primeira afirmação parece fácil de ser cumprida, mas a efetividade de amar a Deus com tal intensidade, ou seja, acima de tudo, está ligado diretamente à prática do amor bíblico para com os outros. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 22, é um texto que Jesus repete aqui, Deuteronômio 6, quando interpelado por um escriba. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, conforme Mateus. Este é um texto que você, assim como Mateus 6, este é um texto que você deve guardar também no seu coração. Mateus 22, a partir do verso 37. Vamos ler a partir do verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Talvez esse intérprete da lei, e é claro, ele queria testar Jesus, talvez ele estivesse esperando, vamos ver qual dos 10 mandamentos Jesus vai citar. Porque quem sabe, dependendo do mandamento que Jesus citasse, eles poderiam dizer, olha, mas e o outro não é importante? Quer dizer que esse é o mais importante? O senhor está deixando de fora tal mandamento que parece que é mais importante? O propósito daquelas pessoas era testar a Jesus, era colocar Jesus numa situação difícil. Mas percebam a resposta de Jesus. Verso 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus. Aí percebam que Jesus está repetindo Deuteronômio 6, com um acréscimo, né? Ele diz, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e olha o que ele coloca, de todo o seu entendimento. Ou seja, em resumo, é a mesma coisa de Deuteronômio 6. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Estão entendendo? Com isso, Jesus está resumindo os 4 primeiros mandamentos. Porque vejam, irmãos, alguém que ama a Deus sobre tudo, vai adorar outro Deus, vai ter outros deuses diante dele?
Não. Alguém que ama a Deus sobre tudo vai adorar, se prostrar, fazer imagens de escultura, se ama a Deus sobre tudo. Alguém que ama a Deus sobre tudo vai deixar de guardar um dia para o Senhor, o dia do Senhor. Alguém que ama a Deus sobre tudo vai tomar o nome do Senhor Deus em vão. Então, quando alguém ama a Deus sobre tudo, significa que ele vai cumprir os 4 primeiros mandamentos. Aí percebam que Jesus não para por aí. Ele cita, né, ele diz, ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. E aí vejam verso 38. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Com isso, Jesus está resumindo os outros 6 mandamentos. Porque alguém que ama a Deus sobre tudo vai tirar a vida do outro, vai dizer falso testemunho, vai cobiçar o que é do outro. Alguém que ama a Deus sobre tudo vai... Qualquer um dos outros mandamentos, né, que a gente pensar dos 10 mandamentos, que estão relacionados ao nosso próximo. Não vai cobiçar, não vai mentir sobre o outro, não vai dizer falso testemunho, não vai... Então, irmãos, Jesus está resumindo os 10 mandamentos aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, resume os 4 primeiros mandamentos, que tem a ver com o nosso relacionamento em relação a Deus. E amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, resume os outros 6 mandamentos que tem a ver com o nosso relacionamento em relação ao nosso próximo. Você não vai furtar o outro se você ama, né, como você ama você mesmo, você não vai tirar o que é do outro. Então, irmãos, isto é o amor na prática. Você amar sobretudo a Deus e você amar ao próximo como você já ama a você mesmo. E o que você faz por você mesmo? Você se esforça por você mesmo, você até faz sacrifícios por você mesmo. Amar ao próximo como você ama a si mesmo significa se esforçar em favor do outro, significa inclusive fazer sacrifícios em favor do outro. Aqui está Mateus 22. Se nós formos lá para 1 João, lá para o finalzinho da Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia, lá no finalzinho, 1 João, lá no capítulo 2, 1 João 2, versos 10 e 11. Aliás, vamos ler a partir do verso 9. 1 João 2, versos 9 em diante, diz: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em outras palavras, João está nos dizendo que uma das evidências da conversão, uma das evidências de que alguém está em Cristo, é uma nova criatura, pertence ao Senhor, é que ele ama ao irmão. Alguém que diz assim, não, eu não consigo amar ninguém, não, eu não consigo amar meu irmão, só amo a mim mesmo. Essa pessoa precisa verificar, examinar o coração se já houve conversão. Porque o convertido, ele ama. Não de forma perfeita, que nós somos falhos, mas nós nos importamos com os nossos irmãos. Um pouco à frente, veja o capítulo 4, João fala muito, né, sobre o amor. Aliás, ele era conhecido como discípulo amado de Jesus. Capítulo 4, verso 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha aí, evidência, fruto da conversão. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, nasceu de novo. Verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha, Deus amou na prática. Ele nos amou dando o seu Filho. Por isso que o amor envolve o quê? Sacrifício. Dizer que ama, mas não estar disposto a mover, né, uma agulha, não é amor de verdade. Aí vem o verso 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros.
uns aos outros. A gente gosta muito de João 3,16, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. Mas e 1 João 3,16? Aí é mais complicado. Olha aí, volte um pouquinho aí. Olha o que diz 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Até aí, é igual João 3,16. Portanto, aí é que vem, olha. Também nós devemos dar a nossa própria vida pelos irmãos. Aqui está, queridos, o que é o amor na prática. O que Deus fez por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós amamos, se Deus nos amou dessa forma, nós devemos amar ao nosso irmão, tendo disposição, inclusive, de dar a própria vida. Né? Tudo bem, irmãos? Então está claro, a Bíblia nos ordena, e é o mandamento principal, a ponto de Moisés dizer, Deus dizer através de Moisés em Deuteronômio 6, no Shema, que devemos guardar esse mandamento no coração. É o principal mandamento que devemos guardar no local principal. O principal mandamento é que só existe um Deus e nós devemos amá-lo sobre tudo. E devemos guardar no coração, ou seja, na nossa mente. Todos os dias, lembre-se, você foi criado por Deus, Ele te ama e você deve amá-lo sobre tudo. Todos os dias, ao longo de todo o dia, e quando o seu coração tentar te fazer amar coisas, pessoas, situações, a você mesmo, aliás, esse é o nosso maior ídolo, somos nós mesmos, nos amamos muito, você deve lembrar, eu não posso me amar acima de tudo. A Bíblia diz que eu devo amar ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o nosso maior desafio. E nós devemos então amar ao nosso próximo como nós já naturalmente nos amamos. Até aqui tudo bem, queridos? Essa é só a introdução, né? E eu diria que nessa introdução já está o principal. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Está claro? Marcos, está com o microfone aí, meu irmão? Eu só queria comentar uma coisa, né, pastor, que esse dia eu estava em viagem, aí cheguei num posto aqui em Mogi, aí eu entrei no posto e tal, fazer um lanche, né, ia dormir até lá, dormir lá, né, e aí tinha uma mulher esperneando no chão e tal, e um senhor ajoelhado. Eu não sei, Magno, se a câmera faz a volta aí? O Marcos está bem atrás da câmera, é? Ah, tá. Não, pode ficar ali, é que essa câmera o Magno consegue controlar e tem um controle e tudo, aí, olha lá. Aquele monte de gente olhando, né? Uhum. Só que ninguém fazia nada, né? Aí eu cheguei perto do senhor com todo cuidado, né? Perguntei para ele o que estava acontecendo e tal. Falei, vamos levantar ela e tal, né? Aí ele falou, não, eu tive uma notícia muito ruim. Eu falei para ele, mas o que está acontecendo? O senhor pode falar? Aí ele disse, não, eu recebi a notícia que meu filho tirou a vida. Estou confirmando. Ele com a mulher no restaurante, ali fazendo um lanche. E alguém ligou para ele que o filho tinha se matado. Aí confirmaram a notícia. Aí eu pedi para o pessoal que estava ali, as mulheres, né? Falei, por favor, ajuda a levantar ela aqui. Porque eu não vou colocar a mão nela, porque ela estava toda, né, lá no chão e tal. Aí levantaram ela e tal. Aí depois eu fiquei lá orando por ele, não dava para orar em voz alta, né? Porque do tumulto, chegou a SAMU e tal. Acalmei ele, depois o pessoal veio. Mas eu cheguei à conclusão seguinte, porque ali um pouco de orgulho, né? E a falta de amor, né? De a pessoa chegar e se oferecer, né? De fato, né? Ver o que está acontecendo, demonstrar o amor ao próximo, né? Porque às vezes a pessoa sofre uma intimidação, mas de uma certa forma é orgulho e a falta de amor também ao próximo. Sim. As pessoas estavam mais interessadas em ficar comentando aquela situação, do que chegar na pessoa e perguntar o que estava acontecendo, né? Verdade. Enfim, dar um socorro, né? Isso também é falta de amor, né? É isso mesmo. Eu acho, né? É a falta de amor na prática. Muito obrigado, viu, meu irmão? Diácono Marcos, muito obrigado. Eu comentei esses dias, acho que foi num estudo aqui mesmo, de quinta-feira, sobre a parábola do bom samaritano, ficou conhecido como parábola do bom samaritano, que é isso, é o amor na prática. Alguém caído, havia sido assaltado, estava caído, ferido na estrada, passou o sacerdote, atravessou para outra calçada e foi embora, passou o levita, atravessou, foi embora, e Jesus conta que é um samaritano que parou, usou do que ele tinha ali para dar os primeiros socorros, cuidar das feridas do homem, colocou sobre o seu próprio animal, com isso quer dizer, ele foi a pé, e o homem ferido, alguém que ele não conhecia,
e levou até um local lá, uma hospedagem, e disse, olha, cuidem desse homem, se precisar de mais dinheiro eu pago. Isso é o amor na prática. Esse é o amor na prática, né? Porque perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? Eu tenho que amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? Meu próximo, aí Jesus conta essa parábola. E eles respondem, o que usou de misericórdia, o que usou de misericórdia. Muito bem, queridos, aquilo que eu disse no início, né? Para muita gente, a ideia de amor está mais relacionada à paixão. O que é paixão? Sentimento ou emoção em alto grau de intensidade. Pessoa apaixonada é uma coisa assim muito forte. A pessoa faz até loucuras em nome da paixão, sobrepondo-se à lucidez ou razão. Daí a pessoa fazer verdadeiras loucuras. Conheci até um homem que tão apaixonado que estava, era palmeirense verde. Eu falar palmeirense roxo, não. Mas ele disse assim para a namorada que ele era corintiano, só para casar com ela, né? Meu pai fez isso. Ainda bem que ele não me levou para o... Viu, Edson? Ainda bem que ele não me levou para esse movimento aí do Palmeiras. Movimento impetuoso da alma para o bem ou para o mal. Agora, olha a diferença do amor. O que é o amor? É bem diferente da paixão. O amor não tem a ver com sentimento. A palavra amor, isso nas Escrituras, a ideia bíblica de amor, o amor bíblico, significa essencialmente um compromisso sólido, tem a ver não com sentimento, tem a ver com atitude, com compromisso. Um compromisso sólido, ou seja, real, de agir sacrificialmente. Não por você mesmo, para você, mas agir sacrificialmente em favor do outro. Isso, meus irmãos, é o amor nas Escrituras. Quando nós lemos o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor sacrificial, porque Ele deu o seu Filho unigênito para pessoas que não mereciam, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a Bíblia fala de amor, é esse amor, não é a paixão que o mundo fala, não. É este amor. Tá? Então, o amor cristão, o amor a Deus, nós lemos ainda há pouco em Deuteronômio 6 e também em Mateus 22, 37, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É por isso que lá em Êxodo 20, verso 3, Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Nós não podemos ter outros deuses diante do Senhor. Nós não podemos amar outros acima do Senhor. E quando a gente pensa sobre essa questão de não ter outros deuses diante do Senhor, pensa, o que pode ser um Deus diante do Senhor? Qualquer coisa. Um emprego, um familiar, um cônjuge, um filho, nós mesmos, qualquer coisa pode ser um ídolo, quando nós colocamos diante de Deus, ou seja, amamos acima do Senhor. Né? Então devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e nós aprendemos que devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Agora, a Bíblia nos mostra as diversas esferas que devemos alcançar com o nosso amor cristão. Como amar na prática? Então a Bíblia diz, por exemplo, que nós devemos amar ao cônjuge, amar aos filhos, amar aos irmãos na fé e amar aos necessitados. Agora, como na prática? Quando nós olhamos para os textos aqui, que nós vamos ler rapidamente, nós veremos que não tem a ver com sentimento. Nós veremos que tem a ver com ação. Por exemplo, amar ao cônjuge. Vamos abrir lá em Efésios 5. Efésios 5. É um texto conhecido que lida com relação ao amor do marido. Efésios 5, a partir do verso de número 22, do amor do marido e da esposa, a sujeição mútua. Tanto é que no verso 21, Paulo diz que devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Lá, escrevendo aos Filipenses 2, Paulo chega a dizer que devemos considerar o outro em primeiro lugar, preferir em honra os outros. Essa é a ideia de nos sujeitarmos uns aos outros. E depois de dizer que nós, como crentes em Cristo Jesus e membros do corpo de Cristo, devemos nos sujeitar uns aos outros, eu não fui chamado para estar acima dos irmãos, para ser servido pelos irmãos, não. Eu fui chamado para servir aos irmãos e os irmãos chamados para servirem uns aos outros, e um vai servindo ao outro. E aí Paulo vai aplicando isso para o lar.
Aí no verso de número 22 diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Como é que a esposa demonstra amor ao marido? Se sujeitando à autoridade espiritual dele. Não é se sujeitar a alguém, um tirano, um déspota, não. Alguém que é amoroso, alguém que procura o bem dela. Porque na mesma passagem, Paulo não apenas diz que a mulher deve se sujeitar à autoridade espiritual do marido, mas no verso 25, Paulo esclarece que os maridos devem cada um amar a própria esposa. Qual é aqui o padrão? Qual é o padrão de amor? Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então esse é o padrão do amor que o marido deve ter pela esposa, a ponto de estar disposto a se entregar por ela, a morrer em favor da esposa. Estão entendendo? E a esposa deve se sujeitar à autoridade desse marido, que a ama ao ponto de estar disposto a morrer por ela. E ele deve, na prática, cuidar dela, porque ele diz assim, verso 26, aí ele faz a comparação de Cristo com a igreja. Se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então esse é o padrão de amor. Deve amar os filhos também, pais que amam os filhos. Um pouquinho à frente, capítulo 6, verso 4. Aliás, os filhos devem amar os pais. Como que os filhos demonstram amor aos pais? Olha o início do capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então é assim que os filhos demonstram amor aos pais, obedecendo, honrando, respeitando. E como que os pais demonstram amor aos filhos? Dando presente? Não. E vocês, pais, verso 4, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não que seja errado pais darem presentes, mas o presente não substitui a presença, o presente não substitui a educação, o amor na prática é um amor que nos faz presente. Mas eu trabalho muito, sim, mas o pouco tempo que você tem com seu filho, use com qualidade, né? Então, instruindo, disciplinando, né? Criando os filhos de acordo com a palavra do Senhor. Abram lá em 1 Pedro, capítulo 3, nós já lemos recentemente na série de exposição de 1 Pedro, mas em 1 Pedro ele também fala sobre o amor do cônjuge. 1 Pedro, capítulo 3, os versos 1 a 7. 1 Pedro 3, versos 1 a 7, diz assim: igualmente vocês, esposas, e sejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Foi assim também que, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa,
por ser a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Esposa amando o marido, em sujeição, em submissão à autoridade espiritual do marido, como sacerdote do lar. Marido amando a esposa, cuidando como alguém que cuida de uma joia preciosa. Essa é a ideia. Amando também aos irmãos, voltando um pouco a 1 Pedro 1, versículo 22, isso nós tratamos também na série de mensagens. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Amem intensamente uns aos outros, sem fingimento, sem ser da boca para fora, mas na prática, né? E amar aos necessitados. Agora volte sua Bíblia lá para Mateus, vamos em Mateus 25, a partir do verso de número 35. Jesus vai nos falar sobre o amor na prática, ao tratar a respeito do grande julgamento, de quando vier o Filho do Homem na sua majestade. E nós tratamos domingo retrasado sobre a volta de Jesus. E olha só, a partir do verso 34, para entendermos melhor o contexto, Mateus 25, 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Percebe, meus irmãos? Quando nós ajudamos aqueles que estão necessitados, alguém que está passando fome, alguém que está preso e precisando de ajuda, precisando de uma visita, é como se nós estivéssemos fazendo para Cristo. É o que ele dirá no dia do julgamento, né? Então devemos amar na prática, até gente que a gente não conhece, como o da parábola do bom samaritano, que o bom samaritano não conhecia a pessoa caída na estrada e mesmo assim socorreu e ajudou, né? Devemos amar ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Eu entendo, meus irmãos, que o nosso próximo são aquelas pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, no nosso caminho. Talvez até, e alguns dizem assim, mas pastor, e se a pessoa estiver mentindo? Bom, primeiro que você não vai ficar dando dinheiro para qualquer pessoa. Essa história de dar dinheiro no farol, dar dinheiro para criança, não faça isso, porque eles até se acostumam a ficar ali, né? Não é o nosso assunto aqui, mas eu estou dizendo de você, realmente, a pessoa está precisando de um remédio, você compra. A nossa junta diaconal faz muito isso aqui, né? Precisando de uma comida, de uma cesta básica, nossa junta diaconal faz isso. Quando você dá oferta, inclusive o seu dízimo na igreja, você está auxiliando isso, que a nossa junta diaconal auxilia muitas pessoas, mas às vezes a pessoa chega diretamente em você, às vezes é na rua, e pode ser até que ela minta. Por exemplo, domingo nós estávamos conversando após a escola dominical na porta, e veio uma pessoa dizendo assim: dá licença, me desculpa, é que eu estou com muita fome. Você estava, André, naquela hora, né? Eu estou sem tomar café da manhã, queria ao menos que vocês me ajudassem para eu almoçar. Eu disse: olha, eu não tenho nada aqui, não sei nem se eu estava com a carteira. Eu falei: o que eu posso fazer é o seguinte. Ele falou: eu estou hospedado aqui nesse hotel. Eu falei: o que eu posso fazer é, chegando em casa, meu celular está em casa, eu entro no iFood e peço para entregar um marmitex aqui para você. Ah, pode ser. Eu fiz isso. Depois o motoboy ligou, dizendo assim: olha, onde estou buzinando aqui, não saiu ninguém. Eu falei: não, mas está no hotel. Ah, no hotel falaram que não tem ninguém com esse nome. Então a pessoa certamente mentiu, ela só queria dinheiro, né? Mas tudo bem. Agora, Deus não vai me condenar por eu ter acreditado que aquela pessoa estava com fome. Deus vai tratar com aquela pessoa. Na dúvida, eu prefiro ajudar. Não dou dinheiro, mas a pessoa pede um prato de comida, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Se ela mentir,
aí é ela com Deus. Mas nós devemos, meus irmãos, ajudar aqueles que precisam, e se eles mentirem, eles que vão ter que, Deus vai tratar com eles. Bom, irmãos, esse é o amor ao próximo, né? Nós não vamos entrar aqui em detalhes, isso eu trato mais em cursos nupciais, pré-nupciais, ou agora como eu vou começar a partir de amanhã um discipulado com jovens casais recém-casados, é um assunto que eu trato provavelmente na classe de casais que vai ter início no segundo domingo de fevereiro, vai ser tratado, né? O compromisso de amar é vitalício, não existe essa de que seja eterno enquanto dure, até que a morte os separe. O compromisso de amor é fiel. Então, lá em Gênesis 2:24 diz, por isso, o homem deixa pai e mãe, a ideia de exclusividade, e se une à sua mulher, a ideia de fidelidade, tornando-se uma só carne, a ideia de intimidade. Em Gênesis 2:24 nós temos essas três coisas, exclusividade, fidelidade e intimidade. A Bíblia exige fidelidade conjugal e o amor verdadeiro é fiel. Mas não é o assunto hoje, né? Vamos deixar para um momento específico. E o amor fraternal, nós devemos amar aos nossos irmãos, isso nós já vimos, amar inclusive os inimigos. Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Olha o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Nós tivemos também, há algum tempo, a exposição do Sermão do Monte. Eu lembro nós estávamos reunindo lá embaixo, né? A igreja estava em reforma. Então tem mais de 2 anos, e eu lembro que nós tivemos a exposição do Sermão do Monte, e eu tratei sobre isso. Vamos revisitar esse tema. Mateus 5, a partir do verso 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, é Jesus falando, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Então, se o que foi dito é ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, Jesus está dizendo, não, ame o seu inimigo, ore por aqueles que perseguem vocês. É por isso que eu costumo dizer que o Evangelho está dentro do extraordinário e não dentro do ordinário. Porque amar o inimigo e orar por quem persegue, é extraordinário isso. Mas como Deus é amor, e lá em Romanos 5, Paulo diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração, então é possível esse amor, porque não tem a ver com sentimento. Tem a ver com o quê, meus irmãos? Compromisso, é uma decisão. Eu resolvo amar, né? Nós não temos tempo para entrar em 1 Coríntios 13, mas em 1 Coríntios 13, Paulo vai explicar o amor dizendo que ele é paciente, ele é bondoso, não é ciumento, não é vaidoso, não é orgulhoso, o amor não é grosseiro, o amor não é egoísta, não se irrita e não guarda ressentimento. 1 Coríntios 13, a partir do verso 4, nós lemos sobre essas características do amor. E é curioso que o texto lá no grego, né, na língua grega, são verbos, mostrando que o amor não tem a ver com sentimento, tem a ver com ação. Por amor, eu ajo com paciência, com bondade, eu pratico o que é bom para a pessoa, mesmo que a pessoa não mereça. Eu me alegro com as vitórias dela e não fico enciumado. Eu não sou orgulhoso, né? Não sou vaidoso, busco o melhor para a pessoa e por aí vai. Tá? Então, aplicação para nós. Busquemos a ajuda de Deus para amar de verdade. Lembrando que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Conclusão. Nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo. Eu cheguei à conclusão, irmãos queridos, que o nosso maior desafio é nós olharmos menos para nós mesmos. Como eu disse, nós nos amamos muito. O nosso maior desafio é pensar menos em nós mesmos. Timothy Keller, no livro Ego Transformado, fala isso, né? Esse é o maior desafio, não é você pensar positivamente sobre você ou negativamente sobre você, é você não ficar pensando em você mesmo, pensar no outro, pensar em Deus acima de tudo e no seu próximo. Então, nós devemos desviar a atenção de nós mesmos. Para de pensar só em você, nas suas necessidades. Olhe para Deus e olhe para o seu próximo. Obedeça os mandamentos de Deus, lá de Mateus 22, 37 a 39. Ame a Deus sobre tudo e ao próximo como a você mesmo. Em vez de pecar por depreciar a si mesmo,
autocomiseração, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é exemplo de alguém que só pensa em si mesmo. Ou, né, de se exaltar a si mesmo. Né? Eu sou muito bom. São dois lados da mesma moeda, autocomiseração e orgulho. Você deve dar maior importância aos outros e ser um servo de Deus e do seu próximo, conforme todos esses textos que nós não vamos ler agora. Então, queridos irmãos, em resumo é isso. Nós honramos a Deus amando a Ele em primeiro lugar, ou será que outras coisas e pessoas têm a primazia? A quem você tem amado sobre tudo? Quem é que está no trono do seu coração? Será que não é você mesmo? Demonstramos o amor verdadeiro a todos com quem temos contato? Porque lembre-se, o seu próximo vai ser aquele que Deus vai colocar no seu caminho, para você amar, para você cuidar, para você se sacrificar. Pessoas veem o amor de Deus em nós? Será que as pessoas veem o amor de Deus nas nossas vidas? 1 João 4:21 diz, aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Queridos, que Deus nos ajude. Consagração plena. Somente amando a Deus sobre tudo, amando ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos ajude a sermos semelhantes a Cristo e amarmos de fato e de verdade. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus isso, e depois nós vamos encerrar a transmissão e vamos ter um tempo em oração aqui. Vamos orar então. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Tua palavra que às vezes diz coisas que não queremos ouvir, ou que nos confrontam, ou que expõem o nosso pecado de indiferença, de falta de amor para com o próximo, e às vezes até de falta de amor ao Senhor. Por vezes temos pecado em não amar ao Senhor sobre tudo. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa idolatria, quando fazemos de pessoas, de coisas, de nós mesmos, o objeto do nosso amor. Perdoa-nos por isso e ajuda-nos a amar ao Senhor sobre tudo, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a nossa força. E ajude-nos também, ó Deus, a amarmos ao nosso próximo, como nós já nos amamos. Faz-nos mais parecidos com o Teu amado Filho Jesus, que sempre demonstrou amor ao Senhor, ó Pai, acima de tudo, e amou ao ponto de entregar a própria vida por nós. Pedimos, ó Deus, que seja assim para a Tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém.